Uma boa noite aos nossos irmãos, nossas irmãs, dos dois planos da vida aqui junto de nós, né? Lembrando que a casa tem bastante seres encarnados, mas talvez um número mais elevado ainda de desencarnados. E uma curiosidade, eles são invisíveis, mas não são insensíveis à nossa presença. Muitos vieram aqui porque nós viemos. Vieram para nos ajudar, vieram para nos apoiar o nosso irmão trabalhador da noite. Eles não estão insensíveis aqui. Os avisos da casa, nós estamos na reta final, como a gente já falou, da nossa mudança de endereço dentro do terreno, né? Continuaremos na mesma quadra da quadra Fernando Ferrari, mesmo número, talvez ali vai ser o número 7A, mas nós já estamos na reta final. Precisamos de apoio de voluntários, precisamos de mãos, boa vontade, quem queira dar o esforço físico para nos ajudar a fazer algumas tarefas pequenas que são necessárias, tá? Umas que a gente vai fazer semana que vem será a montagem das cadeiras, né? Que lá nós vamos ter cadeiras novas, estofadas. Então a gente vai precisar de o pessoal que puder ajudar, vir fazer limpeza, montar as cadeiras, organizar. Alguém quiser também ajudar o nosso irmão Zerbini, que o Jorge estão trabalhando, também tem um serviço de eletricista para fazer, serviço de marcenaria, colocar rodapé, não tem dificuldade, nem eu não sei fazer, boa vontade basta, porque a gente vai mostrar como é que se faz, né? Então, para iniciar a tarefa dessa noite, a gente vai fazer uma leitura aqui do livro Senhor e Mestre, ditado pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, o item 7.3, a dor maior. A dor maior não é a provocada pela falta que cometestes de maneira impensada. A dor maior também não é a do deslize, fruto da tua imaturidade de espírito. A dor maior também não é da palavra leviana que proferiste invigilante, nem da tua omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendes. A dor maior também não é das vezes sem conta, em que o aprendiz incipiente incorreu nos mesmos erros. Também não é dos teus excessos, dos nossos excessos, dos nossos desmandos originários de nossa ignorância. A dor maior que experimentamos, em qualquer tempo, na terra ou no mais além, será do remorso, pelo sofrimento que de maneira consciente deliberamos impor aos nossos semelhantes. Então, após essa mensagem aqui, que ela já fique, né, como um conselho para todos nós, eu convido aqueles que desejarem fechar seus olhos físicos, sentir a energia que nos envolve neste nosso humilde templo religioso, neste templo do Espírito, onde viemos buscar a luz. Somos todos na Terra almas a caminho da redenção. E aqui estamos, amado Mestre Jesus, famintos como espíritos, sedentos como almas, e te pedimos que através dos teus mensageiros aqui presentes, nos seja ofertado os medicamentos que possam, por nós, ser absorvidos, medicamentos necessários a que possamos entender as aflições da vida como necessárias. Medicamentos necessários a fortalecer o nosso organismo físico
e a luz do Consolador se faça presente, fortalecendo nossa saúde mental. Agradecidos, pedimos o amparo ao irmão que nos visita, para que ele possa ser amparado e inspirado pelos seus amigos particulares espirituais e possa expor aquilo que trouxe para todos nós nessa noite. Que assim seja. Então, nosso irmão, primeira vez, né, Clairton Mota, que nos visita. Nosso irmão é da Sociedade Espírita Ivon Costa, lá na Vila Carolina. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Sinta-se na casa do Consolador como se fosse a sua casa. Que assim seja. Muito obrigado. Nós temos 2 horas, né? É isso? Brincadeiras à parte. Tem um intervalo para o cafezinho. Brincadeiras à parte. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar nessa casa pela primeira vez, a convite do nosso irmão Ney, que foi quem nos contatou para que aqui viéssemos repartir, refletirmos juntos acerca do Evangelho de Jesus. Então, desde já, rogamos que todos nós estejamos com os melhores pensamentos possíveis, os melhores sentimentos possíveis, para que nós consigamos absorver e ser merecedores das dádivas que são repartidas num ambiente como esse, pela espiritualidade, quando nos reunimos para falar de Jesus. E isso é muito importante. Então, agradecidos por esse momento. O tema que nós trouxemos para a reflexão dessa noite é um tema, considero, muito importante. E muitos consideram um dos temas mais belos do Evangelho. Vejo que aqui tem bastante mulheres, senhoras, e eu trago o tema A Mulher Hemorroíça, que muitos de nós não conhecemos, mas é um tema muito importante. Ele é tão importante que ele consta em 3 dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E esse tema, ele tem, nós vamos nas pesquisas, nós temos ali o Livro dos Espíritos, nós trazemos o Evangelho, tem também no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. O Evangelho que nós vamos abordar aqui é o Evangelho de Lucas. E esse tema, ele começa com uma história muito interessante. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Diz assim: E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. A história continua e diz: E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque sinto que saiu de mim virtude. A mensagem vai adiante e diz: Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. E eu frisei esse aproximou-se tremendo porque tem um significado muito grande na história. E prostrando-se ante a ele, ante Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo, diante de todos os que estavam ali com Jesus, a causa por que lhe havia tocado, e logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Essa história muito interessante. Jesus, nessa história, ele traz o ensinamento da fé. Está expresso aqui, na fé. Mas aqui nós vamos pedir licença à casa
e vamos lançar um novo olhar sobre esse mesmo texto, sobre esse mesmo ensinamento. Pensemos aqui, retornando alguns itens aqui atrás, lá na primeira página, a mulher havia fluxo de sangue, 12 anos, ou seja, ela tinha uma hemorragia. Fazia 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia, perdendo sangue. E não conseguia ser curada por nenhum médico. E isso é muito importante, porque todos nós temos que pensar sobre as questões que ela se tinha à época. O ensinamento explícito. Lá no ensinamento explícito, nós vamos ter o seguinte: é a fé que Jesus fala acerca da fé. Ou seja, tua fé te curou. E o que está implícito nessa história? O que está implícito nessa história? Outros ensinamentos. E é isso que nós vamos trazer. A cultura do povo. O que acontecia naquela época de Jesus? Naquela época, o povo tinha uma cultura muito forte de que toda a mulher que tivesse no período menstrual, nos 7, 8 dias de período menstrual, ela era considerada impura. E todos aqueles que a procurassem, tocassem nela ou em qualquer das coisas que lhe pertencesse, também eram considerados impuros. E ela seria punida. Pensemos, se hoje ainda há questão do preconceito contra as mulheres, e muito já se avançou, que dirá há 2.000 anos, mais de 2.000 anos, onde o preconceito era muito mais forte, as imposições eram muito mais fortes. E ela não só ficou uma semana com fluxo de sangue, mas ela havia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue, com essa hemorragia que não curava. Então, meus irmãos, pensemos em todas as dificuldades que essa mulher passava. Ninguém podia aproximar-se dela. Ninguém poderia tocar nela. Ninguém poderia dar um colo, um acolhimento, um consolo, porque todos seriam considerados impuros. E ela podia ser punida. Essa era a cultura do povo. E tanto era que nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 15, no capítulo 15, versículo 19 a 30, que dizia o seguinte, mas a mulher, quando tiver fluxo e seu fluxo de sangue estiver na carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Pensemos, meus irmãos. E ela buscando Jesus. Eis por que ela tremeu quando Jesus olhou para ela. Porque ela foi atrás daquela multidão, se infiltrou no meio da corrente daquela multidão e tocou em Jesus. Aquele toque dela poderia ter causado um problema sério, porque tudo que vigia a época era de que ela deveria ser penalizada. E Jesus poderia ser considerado imundo. Por isso que ela levantou trêmula quando ele reconheceu e percebeu que foi ela que tocou. Por isso, o medo, o receio. E aí, meus irmãos, mais adiante, nós vamos ver o seguinte: o interessante é que o toque dessa mulher nas vestes de Jesus não foi em qualquer lugar. Não foi no braço, não foi no peito, não foi na perna, não foi. Não foi. Foi na barra das vestes. Foi na bainha do vestido, das vestimentas de Jesus. E isso também tinha um significado fortíssimo. Nós vamos acompanhar que lá em Números, também no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 38 a 40, vai dizer assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas de suas vestes, tal como está ali,
ilustrado, na borda das suas vestes, façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas, ponham um cordão azul. Olha que interessante. Tal como está ilustrado ali. É uma ilustração, tá bem? Ou seja, na bainha das roupas tinham franjas. E nessas franjas tinha um cordão azul. Mas para que servia isso, meus irmãos? Mais adiante vamos ver. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. E os cumprais. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Então, meus irmãos, pensemos, ela enfrenta uma multidão doente, do jeito que ela estava, enfrenta uma multidão e toca em Jesus, mas ela não toca em qualquer lugar. Ela toca na barra, na bainha, onde trazia o quê? A lembrança das leis de Deus. Das leis de Deus. Mais importante do que isso, o simbolismo disso, que é o que nós trazemos, que essa mulher em sofrimento representa o sofrimento de todos nós. Cada um de nós com seu sofrimento, com as suas hemorragias, com as nossas tristezas, com as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas raivas, as nossas iras, as nossas mágoas, a nossa empáfia, a nossa altivez. E isso tudo, meus irmãos, esse sofrimento, essa hemorragia dela, pode representar a nossa. As nossas hemorragias são essas no dia a dia. No entanto, ela foi ao encontro de Deus, foi ao encontro de Jesus, perdão, foi ao encontro de Jesus, mas para lembrar, e lembrou, tocando nas vestes de Jesus, porque ela lembrou das leis do Criador. Ou seja, significa dizer, meus irmãos, que esse simbolismo do reencontro com a lei do Criador é quando nós também, é o que nós precisamos, nos reencontrar com a lei de Deus, com as leis do Criador. Porque nós esquecemos. Embora a espiritualidade já tenha nos dito, através de Kardec, quando Kardec questiona onde está a lei de Deus, a espiritualidade diz na consciência. Muitos de nós esquecemos esse simbolismo do reencontro. E o sofrimento dela simbolizando também o nosso. Porque afastar-se da lei de Deus é sofrer. Cada vez que nós nos sentimos tristes, deprimidos, ansiosos, angustiados, amargurados, sozinhos, com vazios, nós estamos longe da lei do Criador. E Kardec questionou a espiritualidade também. Lá, quando ele estava na codificação, trabalhando na codificação de O Livro dos Espíritos, lá na questão 614, ele pergunta lá, ó, o que se deve entender por lei natural? O que é a lei natural? E a espiritualidade vem com uma resposta magnífica. Diz assim, a lei natural é a de Deus. Ou seja, a lei divina. E diz ainda, é a única necessária à felicidade do homem, não a outra. E ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. Ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Ou seja, nós, as nossas tristezas, infelicidades e tudo mais, é quando nós estamos distantes da lei de Deus. E nós distantes da lei de Deus, meus irmãos, significa dizer o seguinte, sabendo que a espiritualidade já nos disse que a lei de Deus está na nossa consciência, ou seja, está em nós, acaba que naturalmente nós vamos buscando esse encontro com a lei. Tanto é que aqui estamos.
Nós vamos buscando esse encontro com a lei como o sedento que está no deserto. Busca a água, a fonte de água. A fonte de água viva. O sedento do deserto, ele vai buscando, 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 porque é muita sede que tem. Assim como nós temos sede da lei de Deus, necessidades interiores, internas da lei de Deus. Só que muitas vezes nós, espíritos eternos, mergulhamos no corpo físico e aqui nos esquecemos muitas vezes do que aqui viemos fazer. Matar a nossa sede. E aí nós nos perdemos com as questões materiais. É como se bebesse um pouquinho d'água, porque aquela questão material me satisfaz um pouco, mas não me satisfaz para sempre. Daqui a pouco, eu preciso de outra coisa. É como se tomasse um pouquinho d'água só. E continuo no deserto buscando. E tomo mais um pouquinho. Ou seja, eu me satisfaço com aquilo que eu tenho, que eu compro, que eu possuo, mas daqui a pouco isso passa. Porque não é a verdadeira fonte viva. Vejam, meus irmãos, nós, seres eternos, espíritos imortais, buscando satisfazer necessidades em coisas materiais e passageiras. A conta não fecha. Por isso que todos nós buscamos sempre. Buscamos sempre. Então, nós, como espíritos, precisamos entender e buscar as nossas necessidades quanto espíritos. Buscar aquilo que realmente vai nos ajudar, nos auxiliar. E a gente vai daí para a primeira das conclusões acerca desse texto de Jesus, na mulher hemorroíça. Uma das conclusões que a gente aprende com esse texto, ela contraria a lei do mundo em busca da paz. Quantos de nós resolve seguir as leis do mundo, mesmo que não esteja em paz? Porque eu preciso estar melhor, eu preciso parecer aquilo que eu não sou, eu preciso ter um carro que eu não tenho, eu preciso ter um celular novo, eu preciso ter... Não preciso. Eu preciso ter a minha paz. E ela contrariou as leis do mundo. Ou seja, ela não poderia se aproximar de ninguém. E ela foi, se aproximou das pessoas. Buscou Jesus. Ela buscou efetivamente Jesus, verdadeiramente Jesus. Enfrentou os preconceitos. Ou seja, toda uma questão social. Ela enfrentou. Vejam que ela estava decidida. Sofrendo 12 anos e ela estava decidida. Enfrentou a multidão que cercava Jesus e a impedia de chegar até ele. Ou seja, a montanha de dificuldades ela superou, porque ela tinha esse objetivo, de chegar ao Mestre, de ir ao encontro dele. Humildade, por óbvio. Nós precisamos ter humildade em reconhecer a nossa necessidade de buscar Jesus, buscar apoio, buscar a nossa melhoria espiritual constantemente. Nós precisamos reconhecer isso. Deu o primeiro passo em busca da paz. Quantos de nós, meus irmãos, não damos o primeiro passo? Quantos de nós resolve ficar em casa, num friozinho, de braço cruzado, embaixo do edredom, não vem para o estudo da casa? Não quero dar o primeiro passo. Ainda não. E o tempo passa. Não vem para um trabalho mais efetivo, de caridade. É o primeiro passo para a nossa melhora. É o primeiro passo. Nós temos muitas coisas para resolver, mas se nós dermos o primeiro passo, tudo mais começa a fluir. A espiritualidade vai nos ajudar, nos auxiliar. Isso que é importante. Ela deu o primeiro passo. Demonstração de fé. Óbvio que a demonstração de fé
É o ensinamento que Jesus traz nesse texto. Teve um objetivo claro. E aqui, nesse objetivo claro, eu botei um asterisco, que eu gostaria de trazer algo que bateu muito nas redes sociais por um bom tempo, mas eu acho interessante, é muito pertinente trazer para esse momento aqui. Para esse momento, ou seja, ela teve um objetivo claro. A mulher hemorroíça, ela queria chegar a Jesus. Buscava Jesus. Ela tinha um objetivo claro. E esse objetivo claro me lembra o que bateu nas redes sociais, como eu disse, da historinha da Alice no País das Maravilhas. Alguém já deve ter visto, já deve ter ouvido, né? Resumo da ópera para a gente não alongar muito, não se prolongar muito. Alice é uma menina de 5, 6 anos que está no quintal de uma casa brincando com um coelho. Tá? E o coelho corre para um lado, ela corre atrás, o coelho corre para um lado, ela corre atrás, até que o coelho entra numa toca. Ela entra atrás. E o coelho rápido acaba se perdendo dela e ela procurando o coelho, ela cai num buraco e ela cai, então, no País das Maravilhas. Aquele país é encantador, aquele lugar é encantador, e ela anda, se encanta e daqui a pouco ela quer voltar para casa. Só que daí ela não consegue voltar para casa imediatamente, porque tem muitas estradas por lá. Uma estrada que vai para lá, uma estrada que vem para cá, né? E ela se perde. Até que ela caminha, e ela encontra um gato. E na história o gato conversa com ela. E ela pergunta para o gato, onde vai dar essa estrada? E o gato faz a grande pergunta, que os filósofos dizem que é a grande pergunta para a humanidade. Para onde você quer ir? E ela disse, eu não sei, eu estou perdida. E ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu trago essa história, meus irmãos, porque nós precisamos também ter um objetivo espiritual. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Nós precisamos saber qual é o nosso objetivo. Caso contrário, se nós não soubermos, não tivermos isso claro, nós poderemos escolher qualquer caminho. E nessa escolha de qualquer caminho, pode não ser os melhores. Pode não ser os melhores caminhos a serem escolhidos. E aí, nós nos perdemos de novo. E nos enrolamos de novo. E damos volta e chegamos no mesmo ponto. Por isso que nós precisamos ter um objetivo claro. É como se nós, por exemplo, quando eu preciso comprar uma casa, o que eu faço primeiro? Eu preciso comprar uma casa. Uma casa, um apartamento. Eu preciso comprar uma casa ou um apartamento. Eu faço. Pesquiso, né? É isso que eu faço? Pesquiso o que eu quero. Né? Se não está de acordo com o que eu quero. Tá? E verifico se isso dá no bolso. Não é? Se isso cabe no meu bolso. Se as parcelas. Daí eu vou lá financiar. Mas para isso eu preciso entender uma coisa. Ou eu preciso ganhar mais, ou eu preciso gastar menos. Para poder caber para colocar aquele financiamento, aquele valor de financiamento mensal dentro do meu bolso. Ou seja, eu vou fazer um programa disso. Tá? Quando eu preciso comprar um carro novo, ou comprar um carro, comprar o primeiro, o que eu tenho que fazer? Sair correndo, vou na concessionária e compro o carro? No Pix? Não, né? Não. O que nós fazemos? A mesma coisa. A gente olha o valor dos carros, aquilo ali mais ou menos o que a gente quer. A gente junta um pouco do dinheiro, não é assim? Ou seja, a gente gasta um pouco menos, junta durante alguns meses, pega esse valor, dá de entrada, financia o resto. A gente faz assim. Grande parte de nós faz assim. Salvo raras exceções, consegue chegar lá e comprar à vista, mas não é a regra geral. Então a gente faz o quê? A gente faz um programa. A gente junta. Esse mês eu tenho que economizar tanto, mês que vem eu tenho que economizar tanto.
Se eu quiser passar num concurso público, como é que é feito? Como é que eu faço? Me ajudem, por favor. Estudo, eu só chego, olho o concurso e chego e sempre estudo. É isso? Quase. Quem é que me ajuda? Tem que fazer a inscrição, né? Tá, tem que fazer inscrição, tá. Boa, boa. É interessante, é importante. Já vi gente que estudou, passou a inscrição, acabou não podendo fazer. Né? Mas assim, me ajudem. Quem mais me ajuda? Por exemplo, eu preciso fazer inscrição. Depois eu tenho que estudar. Mas eu sempre estudo só? Eu tenho que pesquisar o que vai cair. Ou seja, eu preciso me programar. É um caminho. Ter um caminho. Eu preciso escolher um caminho, me programar, para poder atingir aquele objetivo. Não é? Isso tudo objetivos materiais. E como eu faço para atingir meus objetivos espirituais? E o que eu tenho feito? Como é que está o meu programa para isso? Já que Kardec já nos disse, a espiritualidade já nos disse. Deus impõe a encarnação. Quando Kardec pergunta na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo de nós estarmos aqui nesse corpo? A espiritualidade vem e nos diz, o objetivo, Deus impõe com o objetivo de fazê-los progredir. Chegar à perfeição. Então não há outro objetivo para nós que não esse. Então, meus irmãos, tudo isso para nós podermos refletir acerca do que nós estamos fazendo, né? Dos ensinamentos que trouxe esse tema da mulher hemorroísta, ou seja, ela teve um objetivo, ela lutou pelo objetivo, passou por cima de todas as dificuldades que ela tinha e foi ao encontro de Jesus. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse texto de Jesus, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam, meus irmãos, de novo o encontro com Jesus, para nos aliviar das nossas hemorragias, das nossas tristezas, das nossas dores, dos nossos dissabores, das nossas mágoas, mesmo da nossa raiva. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade de novo, como um homem pode fazer para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho dá uma receita de bolo absolutamente fantástica, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. E Kardec faz uma contra-pergunta. Ele não ficou satisfeito com essa resposta. Ele diz, não, bem sabemos dessa máxima, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho vem com uma receita de bolo fantástica e diz, fazei o que eu fazia quando em vida na Terra. Ao chegar ao final da minha jornada diária, leiam o texto, por favor. Busquem o texto. Isso há de nos ajudar. Mas lá no item do texto ele vai dizer assim, orai ao seu anjo da guarda, pedindo apoio, orientação e esclarecimento. E por certo serás atendido. Então assim, nós temos vários momentos que tem a receita de bolo para a nossa melhoria. Muitas vezes nós nos perdemos. E isso repetidamente, meus irmãos. Repetidamente porque nós não buscamos. Uma pesquisa americana diz que, pesquisa americana e uma pesquisa canadense, nós temos milhares de pensamentos diários. Uma pesquisa diz que nós temos em torno de 20 mil pensamentos diários. Outra pesquisa diz que nós temos entre 50 e 70 mil pensamentos diários. Elas não concordaram com relação ao número de pensamentos, mas concordam que 90% dos nossos pensamentos são negativos. As duas pesquisas concordam. Ou seja, demonstrando ainda a nossa dificuldade, a nossa condição evolutiva e a nossa necessidade da busca pelos bons pensamentos, pelo bom aprendizado, por Jesus, pela lei de Deus, para que a gente consiga nos reconfortar, nos melhorarmos e conseguirmos dar um passo além. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Só que tem um detalhe, meus irmãos, essa expressão é fácil da gente dizer, difícil é ir ao encontro de Jesus,
que requer que nós busquemos em nós tudo aquilo que ainda não está bom, tudo aquilo que nós fizemos, que nós fazemos, que não é bom, mas que nos dá prazer momentâneo. Tudo aquilo que nós fazemos, eu vou contar a história dele. Ele está sofrendo, mas por isso, eu conto toda a vida dele. A maledicência, a fofoca, o mau juízo, a raiva, o ódio. Né? Nós não nos vingamos mais, porque conhecemos o Evangelho. Conhecemos o Evangelho, não nos vingamos, mas tão logo eu saiba que o seu Ney que me xingou e eu não disse nada, porque eu conheço o Evangelho, eu não posso. O seu Ney me xingou e eu não posso me vingar dele. Tão logo eu saiba que aconteceu alguma coisa com ele, eu digo, bem feito. Ou seja, nós nos sentimos prazer quando o irmão sofre alguma coisa. Isso nos dá prazer, ou seja, tudo isso são nossas hemorragias. Tudo isso precisa ser de nós extirpado, mas é preciso que nós demos o primeiro passo. É preciso que nós busquemos Jesus. E buscar Jesus requer que a gente reveja isso, para que, assim, em condições melhores, nós possamos, enfim, dar o primeiro passo rumo ao encontro do Mestre, para a nossa definitiva melhora espiritual, que é o que Jesus espera de nós. Muito obrigado. Agradecemos a releitura da passagem do Evangelho, uma releitura bem interessante. Agradecemos pela tua presença, né? Com certeza nos alegrou a todos, né? Saímos aconselhados, orientados e alegres. A tua presença alegrou o nosso momento aqui. Muito obrigado. E para encerrar, vamos pedir, nós, por um curto espaço de tempo, ainda não temos a nossa sala de passe, né, Jorge? Mas em seguida, se Deus quiser, nós estaremos dando os passes individuais. Pedir para o nosso irmão que vai fazer a prece do passe coletivo. Tá bem. Né, que possamos todos, nesse momento, receber ou completar o vaso, né, para que saiamos abastecidos daqui. Então, meus irmãos, agradecidos ao grande Pai nosso, Pai das alturas infinitas, a Jesus, nosso amigo, irmão maior, e a espiritualidade benfazeja dessa casa. Rogamos, nesse momento, que sejam distribuídos entre todos nós o amor, a paz, a harmonia, o acolhimento, o calor de Jesus, as luzes do Mestre, que haverão de nos melhorar, de nos sentirmos mais protegidos, num caminho mais seguro, rumo ao Pai. Nós sabemos que a nossa caminhada é íngreme, nós sabemos que nossa caminhada é difícil, mas Jesus disse, eu venci o mundo. E como ele é o nosso exemplo, podemos vencê-lo devagar, mas com fé, adiante, dando um passo adiante, cada dia mais, ainda que seja difícil, não percamos a nossa fé. Derrama, Jesus, os teus bálsamos, teus remédios sobre todos nós, todos os irmãos desencarnados, que eles recebam também todos os medicamentos que são derramados nesse momento. Os irmãos que fazem tratamento nessa casa, recebam o teu amor, a tua luz e a tua paz. Dessa forma, nós encerramos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.